Vamos falar sobre as alergias. Pois é, hoje realmente é o Dia Mundial também das Alergias. E para vocês terem uma ideia, existe uma estimativa de que 1 em cada 3 pessoas tem algum tipo de alergia, gente. E a pergunta que se faz, né, por que tem aumentado tanto os casos aí da alergia, né? Até porque hoje, 8 de julho, a Organização Mundial de Saúde acabou instituindo esse dia justamente para as pessoas terem consciência, gente. E o assunto é sério, que dependendo do tipo de alergia, ela pode até matar, tá? Então é por isso que a gente vai conversar agora aqui com a médica alergista, a doutora Andressa Zanandrea. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais novamente. Boa tarde, Tata. Obrigada pelo convite. Um dia importante para a gente conversar, né, sobre um assunto que é importante do dia a dia nosso também, porque hoje em dia tem muitas pessoas alérgicas, né? E como você disse, tem reações graves que podem levar à morte. Então é um assunto que a gente tem que debater, que a gente tem que conversar. E a alergia pode acabar com essa alegria que você estava falando do Dia Mundial da Alegria, né? Alegria, alergia, gostei. Porque a alergia incomoda. A alergia, ela acaba com a qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem que buscar sempre identificar, tratar direitinho e controlar os sintomas. Pois é, para a gente começar, eu acabei fazendo uma pergunta, né? Por que parece que tem aumentado os casos? Já existe uma resposta para isso ou ainda está sendo estudado? Sim, tem diversos fatores que estão contribuindo com isso. É só a gente parar para pensar como é a nossa alimentação hoje em dia e como era antigamente dos nossos pais, dos nossos avós. Já muda um pouquinho ali a alimentação, né? Sim. Muito parto cesáreo ao invés do parto normal. Eu até separei isso que eu vou querer que tu explique depois, porque eu achei muito interessante. Sim, isso influencia. Imaginava. Influencia, porque a criança, quando ela vai nascer pelo parto normal, ela entra em contato com toda a mucosa ali pélvica da mãe, e isso muda toda a flora intestinal, a flora da pele, e pode piorar ou desencadear algumas alergias. Gente, tem relação, jamais imaginei. E outra coisa, assim, uso de antibiótico indiscriminado, muito uso de antibiótico, agora com essa pandemia toda também, né? Quanto antibiótico não foi usado. Às vezes a gente acaba ficando mais em casa e deixa de ter contato com o meio ambiente. Então, você brincar na terra, brincar na grama, brincar na areia, ter contato com os animais, tudo isso ajuda o nosso sistema imunológico a se desenvolver mais e não fazer essas reações alérgicas. Que a gente brinca que é a vitamina S de sujeira, ótima, né? essa vitamina vitamina a vitamina S, é a melhor que tem. É a melhor que tem. Porque a gente vê, doutora, tem vários tipos de alergia, né? Alergia alimentar, alergia respiratória, alergia a medicamento, alergia a inseto, alergia na pele. O que são essas manifestações alérgicas? Na verdade, é o seu corpo pedindo socorro, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, me ajuda? Na verdade, às vezes a gente pensa, será que é problema de imunidade? Ou porque é o sistema imunológico, ele entende que tem alguma coisa estranha no nosso organismo, ou na pele, em qualquer outro órgão, e ele faz essa reação exagerada, né? Então, ele acha que tem alguma coisa estranha e ele vai reagir com a proteína do veneno do inseto, a proteína alimentar ou alguma coisa assim, e aí faz essa reação exagerada. Entendi. E eu não sei se vocês sabem, mas cerca de 30% da população brasileira tem algum tipo de alergia, né? E desse percentual, 20% são crianças. Doutora, a gente pode falar então que a alergia se manifesta logo na infância? Sim, principalmente. A maioria das pessoas começa já logo na infância. Alguns já nos primeiros meses de vida já começam com uma alergia na pele, a dermatite atópica, ou até mesmo alergia alimentar, a proteína do leite de vaca e tudo mais, né? E aí, ao longo da vida, essa pessoa ela pode ou evoluir e ficar bem, às vezes até curar dessa alergia, mas a grande maioria dos casos prolonga até a vida adulta. E aí, no caso, a pessoa pode juntar duas alergias? Uma quando era na infância e aí adulto tem uma outra? Uma coisa que pode acontecer também, às vezes uma mulher, por exemplo, quando ela era criança, ela tinha a bronquite ou a asma, aí ela cresceu um pouquinho até ali os 8, 9 anos, ficou bem, não teve mais nada. Às vezes, lá durante a gestação, essa mulher pode voltar a desencadear crises de asma. E pode voltar a ter a asma como era na infância. Então, pode melhorar e voltar na vida adulta, assim como pode permanecer a vida toda. Então, é algo que tem que, a princípio, meio que saber lidar com isso a vida inteira. Tem que saber tratar, identificar a causa, tratar, porque todas as alergias, elas têm controle. A gente consegue controlar os sintomas, controlar as crises, evitar as crises e dar qualidade de vida para o paciente. Entendi.
Tu havia comentado sobre a história do parto cesárea e o parto normal. Jamais imagino também que muita gente nunca tinha ouvido falar. E a gente estava comentando aqui no intervalo que também tirar aquelas... Vernix. Como é que é o nome? Vernix. Vernix, que é quando a criança nasce, ela tá toda branquinha. Aquilo é uma proteção. Aquilo é uma proteção. O Vernix é como se fosse uma camada, como se fosse um sebo, um creme bem espesso. E ele é até difícil de tirar da pele logo que o bebê nasce. Isso é... A proteção da pele, ele mantém a temperatura corpórea também do bebê, ele protege de infecções e também do contato com os agentes externos, porque esse bebê ficou 9 meses lá dentro da barriga da mãe sem contato nenhum, né? Eu sempre pensei nisso, tá lá quentinho, olhinho, daqui a pouco do nada vem aquela luz cegante, barulhos, e aí eu sempre tive uma agonia mesmo, de vai, já pega a criança, já vai, já lava, já esfrega, já fura, já tira faz. tudo. Gente, calma, dá um tempo para essa criança. É um susto para a criança quando ela nasce, né? E uma outra coisa também que eu achei bem interessante diz em relação às fórmulas que muitas mães, né, a gente sabe que tem gente que não consegue amamentar e acaba intercalando ali com as fórmulas. Essas fórmulas, esse leite, também pode trazer reações alérgicas? Pode. Isso foi um estudo recente que fizeram nos Estados Unidos. Então, o que esse estudo mostrou? Que bebês que nos primeiros 3 dias de vida, se eles usarem qualquer tipo de fórmula, né, de fórmula láctea, nos 3 primeiros dias de vida, tem uma maior chance de desenvolver alergias ao longo do tempo. Não quer dizer que vai ter. Não, mas tem uma maior chance. Eles observaram uma incidência maior nesses bebês que usaram fórmula nos 3 primeiros dias de vida. Aí, às vezes, o que acontece? O bebê nasce, por exemplo, se for uma cesárea, às vezes o corpo da mãe não estava preparado já para nascer, para ter o nascimento. E demora um pouquinho até descer o leite e tudo mais. E aí, às vezes, acaba usando a fórmula. Existem casos, óbvio, né? Uma hipoglicemia, alguma coisa assim, que precisa usar a fórmula logo, né? Mas se fosse um parto normal, o corpo da mulher já vai se preparando e automaticamente já vem o leite, já está produzindo mais e aí evita o uso da fórmula. Entendi. Tem uma pergunta aqui, ó. Boa tarde, Tata, sou a Adriana. Ela quer saber se as alergias podem ser desencadeadas psicologicamente, porque durante a pandemia ela teve várias crises de rinite e sinusite e os filhos dela também. Olha, rinite e sinusite muito dificilmente é psicológico. A maioria dos casos tem algum fator alérgeno ali, os ácaros, trocas de temperatura que ocasionam. A rinite e a sinusite em si dificilmente é psicológica. A gente recebeu uma foto aqui que eu mostrei para a doutora no intervalo. Vamos responder aqui. O Luiz Antônio, do Presidente Médici, ó. Nunca tive alergia, foi num camping, de repente começou uma coceira no corpo e ficou com todas as alergias que eu mostrei para a doutora, né? Do que pode ter causado essa alergia, a gente estava comentando. O Luiz Antônio, ele mostrou uma foto, então, de urticária. A urticária são aquelas manchas avermelhadas, edemaciadas pela pele, inchadas, assim, e que coçam bastante. Isso pode ser ocasionado, por exemplo, no camping. Às vezes, se ele deitou, rolou, sentou na grama, alguma coisa assim, ou até picada de inseto. Provavelmente foi alguma picada de inseto que ocasionou essa alergia nele. Alergia nele, né? Tem uma aqui, ó. Boa tarde. Nunca tive alergia, mas tenho 50 anos e agora dá alergia a pó, da coriza. Tem como, então, em determinado momento da vida, você está de boa, alguma coisa desencadeia? Qualquer época da vida pode desencadear a alergia e a poeira está relacionada com os ácaros. Em qualquer momento da vida pode desenvolver essa sensibilidade e começar a ter rinite, no caso dela a coriza, né? Uma rinite alérgica. Bem, vale lembrar então que cada alergia tem um tratamento específico. Sim. E nenhum deles pode ser feito na louca. Eu vou chegar aqui, vou começar a tomar isso aqui, porque pode piorar a alergia. Pode, dependendo do medicamento, às vezes pode piorar e sempre tem que ter o consentimento, avaliação médica para indicar o melhor tratamento, né? Às vezes as pessoas vão e usam muito corticoide, por exemplo, o corticoide ele vai amenizar essa tua alergia, mas ele tem muitos efeitos colaterais a longo prazo. Então, sempre com orientação médica. E a gente tinha falado aqui no começo do programa que dependendo da alergia, quando for num caso muito grave, ela pode até matar, né? Que é a anafilaxia. Anafilaxia, que é aquela que fecha mesmo, a pessoa não consegue respirar. Isso, e esse ano, inclusive, o Dia Mundial da Alergia, ele está focado na anafilaxia. A anafilaxia é uma reação grave que pode ser desencadeada, assim, por um alimento, por uma picada de inseto, e ela é imediata. Então, o paciente entra em contato com o alérgeno e já começa com as lesões de pele, com falta de ar, pode ter queda da pressão arterial, falta de ar, tosse, e tem aquela sensação que eles
falam assim, de fechar a glote, né? Então, que é o que não tem tratamento, falam. mas existe um paliativo certeiro, que é a caneta de adrenalina. E daí você pensa, tudo bem, tô tranquilo então, porque é só na farmácia comprar e carregar. O problema é, não tem no Brasil, a Anvisa não autorizou. Ainda né? Não autorizou ainda. Qual é a justificativa, qual é o motivo, doutora? Essa é uma briga eterna da Sociedade Brasileira de Alergia, né? Então, a Anvisa ainda não liberou a caneta de adrenalina autoinjetável. A adrenalina é o que vai parar essa reação de anafilaxia. E no Brasil, ela só tem dentro de hospitais. Então, a caneta de adrenalina é um dispositivo bem simples, como se fosse uma caneta mesmo. A gente vê nos filmes. Que o paciente mesmo se aplica aqui na lateral da coxa. Então, é um tratamento, um dispositivo seguro, fácil e que vai salvar a vida do paciente. A Anvisa, infelizmente, ainda não liberou aqui no Brasil por diversos motivos, inclusive questões laboratoriais e tudo mais, mas a gente sabe que é o que salva o paciente e, infelizmente, aí, para os nossos pacientes aqui, a gente acaba importando, o paciente importa, né? Só que aí é um custo bem elevado, mas ele portando essa caneta de adrenalina, ele se sente mais seguro e até porque em qualquer momento ele pode ter essa reação alérgica e pode salvar a vida dele. Pois é, mas nesse caso, aquele ditado continua valendo, é melhor prevenir do que remediar. Então, se você tem algum tipo de alergia, procure seu médico, né? Dá para fazer exames também, imagino, para descobrir se tem ou não. E é isso, gente, é sempre se cuidar, porque tá tudo tão louco, né? Que você não quer mais uma preocupação para sua cabeça. Doutora, muito obrigada pela tua participação novamente. Tem um recadinho final ali para passar para o pessoal? Todo mundo tem que investigar, descobrir o que é o fator alérgico. Todo paciente deve ser orientado em caso de reações graves, o que precisa fazer, que remédio que precisa ter junto, para viver com segurança e qualidade de vida.